O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT, o seu programa que te informa sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de doença, compartilhe conosco. Basta você enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. Aproveito e convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você acompanha os nossos bastidores e conhece um pouco mais dos nossos especialistas da saúde. E agora eu quero mandar um super beijo para a minha parceira Fabiola da By Fabiola Moda Feminina. Para você conferir os looks, basta você segui-la no Instagram que está aparecendo aí na sua telinha. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Saiba da importância de ir ao ginecologista uma vez ao ano. Esse profissional será responsável por detectar alterações no útero, constatar uma gravidez ou até mesmo a presença de doenças sexualmente transmissíveis. O tema agora é sobre epilepsia e quem vai trazer informações a respeito deste assunto é o neurocirurgião Dr. Simão Lunieri. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Doutor, vamos esclarecer um pouco, sobre essa questão da epilepsia, que acredito que algumas pessoas devem sofrer com isso, mas muitas pessoas não têm a informação correta do que é a epilepsia. O que é? Explica pra gente o que é essa epilepsia. Epilepsia nada mais é do que a dificuldade de comunicação entre os neurônios. Essa dificuldade pode ser tanto por causa de uma falha de uma substância passar de um neurônio para outro, como pode ter um obstáculo entre um neurônio e outro, dificultando essa comunicação. Tem mais de um tipo de epilepsia, doutor? Pois bem, já dificultando essa comunicação entre um neurônio e outro, a gente pode caracterizar uma epilepsia como sendo de caráter anatômico. E quando a comunicação é falha, na verdade, porque o neurônio tem dificuldade de liberar uma substância para falar com outro, poderemos caracterizar como metabólico. Então temos as causas metabólicas e anatômicas. E esse conjunto todo nós podemos encaixá-los em dois tipos grandes, que são os grupos da epilepsia, que é a epilepsia parcial e a generalizada. A parcial é quando o paciente tem uma crise, uma alteração neurológica, caracterizada como uma epilepsia, e ele não perde a consciência. No máximo que ele pode ficar é ter uma alteração no nível da consciência, mas ele não vai perder a consciência, não vai desmaiar. Diferente da generalizada. Da generalizada, o paciente ele vai perder a consciência. E ele não vai desmaiando aos poucos, ele simplesmente tem uma perda súbita da consciência, cai ao solo, pode se machucar, é óbvio, e começa a ter os abalos. Pode ser abalos ou não, mas a caracterização da perda da consciência é um tipo de crise convulsiva que é a epilepsia generalizada. Doutor, isso que eu ia perguntar sobre essa questão, Se a convulsão e a epilepsia, elas são a mesma coisa? Excelente pergunta. Na verdade, convulsão é o que você vê. Se você vê um paciente que ele está no chão, se debatendo, babando, aquilo é uma convulsão. Epilepsia é o que você não vê, é o que está no cérebro dele. É a comunicação que está como num curto-circuito. Isso você não consegue ver. Tem pacientes que estão, por exemplo, sob regime de internação hospitalar, entubados, estão em coma induzido, mas eles podem ter uma epilepsia, que é o cérebro dele está com essa alteração, mas ele não vai apresentar os abalos, a convulsão. Então, a convulsão é o que você vê. Se você vê um paciente deitado no solo, tendo abalos, aquilo é uma convulsão. Pode ser, sim, por uma epilepsia. Doutor, a epilepsia, ela pode trazer sequelas sérias para essa pessoa? Sim. Quanto mais tempo demora para fazer o diagnóstico, maior a chance de se instalar uma sequela. Lembrando que
Se você caracteriza naquelas fases de alteração metabólica ou anatômica, se você demora a fazer o diagnóstico, essa doença, essa dificuldade de comunicação pode gerar uma cicatriz. Por exemplo, se tem uma alteração metabólica, o paciente está com uma hipoglicemia recorrente, sempre está fazendo jejuns prolongados e está tendo crise convulsiva. Então, quanto mais ele permanecer nesse jejum, mais ele vai ter epilepsias por conta desse motivo e gerar sequelas, gerar alterações cicatriciais no cérebro. Mesma coisa com alterações anatômicas. Por exemplo, o paciente tem um pequeno tumor que ele nem imagina que tem no cérebro. Tem uma epilepsia. Mas para ele, isso aí não é mais nada, não é nada. Simplesmente ele já está acostumado. Quanto mais tempo demora, mais esse tumor vai crescer, a cicatriz vai crescer junto e torna aquela epilepsia praticamente irreversível e passível de tratamento, mas quase que impossível de saná-la de forma completa. Certo, doutor. Vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Continuem encaminhando suas dúvidas, as suas sugestões de temas para o número da produção do Doutor Me Consulta, viu? Eu aguardo a sua participação. Vamos para a primeira pergunta na tela. Qual a causa dessa doença? A epilepsia ela pode ter a causa metabólica ou anatômica. As causas anatômicas, as mais comuns, o paciente teve um AVC e você encontra um idoso que simplesmente do nada teve uma epilepsia. Chance grande dele ter tido um AVC. Um jovem bateu a cabeça, 2 dias depois está tendo a primeira crise epiléptica que ele nunca teve antes. Pode ser um sangramento por conta do traumatismo craniano. Uma criança começou a desenvolver crise convulsiva e nunca tinha tido antes e está tendo perda visual também. Pode ser um tumor também. Então, tem as causas anatômicas e também tem as causas metabólicas. Por exemplo, a dificuldade de fazer a metabolização de algumas substâncias, hipoglicemia, a febre, como eu já havia comentado, mas entra naquilo que nós já conversamos antes, alterações de sódio, pode gerar também. Então, tem algumas alterações metabólicas que são realmente, a maioria delas, genéticas, que sim podem ser os gatilhos para uma crise convulsiva, uma epilepsia. Vamos para a participação agora, doutor, do Gabriel. Ele é do bairro Centenário e ele pergunta: o tratamento é definitivo? A doença tem cura? Tratamento tem que ser instituído. Com o tempo, o tratamento certo, é possível retirar as medicações dos tratamentos e fazer uma avaliação se o paciente foi ou não foi de forma definitiva curado. Mas nós temos que entender que isso não é a regra. São exceções, mas que se pode encaixar em várias pessoas. A regra é, teve crise, tem que tratar com medicações. Uma não está dando certo, chega no limite, adiciona outra, chega no limite, adiciona outra, tentou de tudo, não deu certo, ainda tem diversas cirurgias que podem apagar ou pelo menos diminuir a quantidade de medicações que está sendo necessária para diminuir as crises. Pode ser que você que tem uma crise, que usa tantas medicações e não consegue se livrar delas, com a cirurgia consiga até diminuir a quantidade de medicações e ter mais qualidade de vida. Então, cura é difícil, mas existe em alguns casos. Mas o importante é o tratamento, o controle. Vamos para mais uma participação, doutor. É Giovana, ela é do bairro Pricumã, e ela pergunta: qual a melhor forma de ajudar a pessoa em um ataque epiléptico? Excelente pergunta. Você pode encontrar um paciente que, do nada, você está com ele caminhando na praça, Ayrton Senna, do nada ele cai e começa a ter uma crise generalizada, que é que perde a consciência. E começa a ter abalos, começa a salivar, se alorreia. O que você vai fazer? Você vai meter o dedo lá na boca dele? Óbvio que não. Então, você vai perder seus dedos. O que você tem que fazer é virá-lo de lado para que ele não se sufoque com a saliva, a intensa salivação que ele vai ter. Também tente achar algum tipo de pano, roupa, para colocar entre os dentes para que ele não se morda. Mas jamais queira colocar os dedos lá dentro para não deixar que ele morda, puxar a língua ou coisa parecida. Basta virá-lo, porque uma hora vai passar. E se não passar, é óbvio que mesmo que passe, você vai levá-lo ao pronto-socorro. Você vai buscar auxílio, vai buscar alguém para fazer alguma medicação, para fazer o diagnóstico também. Mas as manobras são essas: virar o paciente de lado e colocar algum pedaço de pano na boca, entre os dentes, para evitar que ele se machuque.
Muito boa a pergunta da Giovana. Vou até aproveitar, pegar carona aqui na pergunta dela. Doutor, digamos que a pessoa está tendo uma crise ali e depois de fazer todas as recomendações que o senhor disse, essa questão, tipo, vira ele de lado, coloca um pano na boca, jamais levar o paciente, essa pessoa que está ali se debatendo diretamente para o hospital, tem que esperar a crise passar. Eu posso locomover essa pessoa? É bem difícil locomover a pessoa em crise. Óbvio que vai ter aquelas pessoas que, conforme você vai deixar lá de lado, com o pano na boca, a crise vai passar e vai ser o momento de você levá-lo ou pedir para auxílio, SAMU. Mas tem aqueles casos que a crise ela permanece 10, 15, 20 minutos. Você não vai esperar a crise passar. Então, no momento que você viu aquilo acontecer, você já liga para o SAMU e faz as medidas. Certo. Então tá, obrigada, viu, doutor, por essas informações. Volte sempre aqui ao Doutor Me Consulta. Obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes, a Cliniscan tem um recado para você. A Cliniscan é uma clínica especializada em exames de imagem. Realizamos mais de 40 tipos de procedimentos, dentre eles ressonância, tomografia, angiotomografia de coronárias, raio-x, mamografia e muito mais. Os exames de imagem servem para estudar áreas internas do organismo e geralmente são muito importantes para fechar diagnósticos. Foi ao médico e ele solicitou exames de imagem? Agora você já sabe que na clínica o diagnóstico é rápido e de qualidade, com atendimento humanizado e procedimentos personalizados. Não deixe para amanhã a saúde que você pode cuidar hoje. Estamos localizados na Avenida Villeroy, número 2160, Caçari, telefone 3623-5000. Nos siga em nossas redes sociais, @Cliniscan. Cliniscan, sua clínica de imagenologia.